Se você ainda não me conhece, eu sou Lourdes Rosalém, sou mentora de executivos e este é o meu segundo vídeo onde eu vou falar sobre liderança feminina em 8 capítulos, ok? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou me aprofundar em alguns tópicos que eu já comentei lá no meu primeiro vídeo. Vamos lá? Mas antes eu quero te dar um alerta. Eu quero te falar assim, que se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, volta lá e veja primeiro, é bem rápido. E em 10 minutos você vai ficar por dentro do que eu falei lá no vídeo anterior e vai ficar muito melhor para você compreender as coisas que nós vamos falar aqui nesse vídeo, ok? Eu tenho recebido, assim, uma pergunta bastante interessante. Eu ouço isso sempre, tá? E esse questionamento, ele diz respeito à ausência de mulheres em níveis hierárquicos mais elevados na empresa. Então, esse é um assunto, assim, bastante polêmico, bastante comentado, né? E eu confesso que eu também já fiz algumas perguntas para mim mesma no passado. Mas o que eu entendi no decorrer da minha vida profissional, nas minhas observações, nas minhas reflexões, claro que salvo aí algumas exceções, né? Que a responsabilidade maior é da própria mulher. Que ela, por medo de sair daquilo que ela já está acostumada, por medo de que esses papéis, mesmo que o papel que ela executa hoje, mesmo que está sendo frustrante para ela, de alguma forma dão segurança. E aí, o que elas acabam fazendo? Elas se auto-excluem de algumas perspectivas assim mais arrojadas, de uma oportunidade maior, de uma promoção, por puro medo, né? E nem percebem isso. Mas, pouco, na verdade, elas fazem para se tornar mulheres mais livres, mulheres mais indo de acordo com os seus objetivos, buscando realmente aquilo que elas querem. E, na verdade, o que acontece? Elas continuam a falar de oportunidades iguais entre homens e mulheres. E o que acontece? Que essa fala, na verdade, só faz aumentar a inferioridade da mulher. Eu vou te contar uma coisa que me aconteceu já há alguns anos atrás. Uma certa vez eu fui convidada para ocupar uma posição executiva numa área que, se eu tivesse aceitado naquela época, teria levado muito menos tempo para ter o conhecimento cultural que eu tenho hoje. E sabe por que eu não aceitei na época e eu perdi essa oportunidade? Porque eu não me achava pronta. Eu sabia que tinha alguma coisa que faltava, uma competência que me faltava e que era importante para aquela determinada posição. Era a fluência no domínio do idioma inglês. Mas quando eu percebi a burrice que eu tinha feito, eu tentei voltar atrás. Mas, logicamente, a vaga já tinha sido preenchida por um homem que tinha as mesmas qualificações que as minhas. Ou seja, o inglês dele era igual ao meu. Mas o que ele fez? Ele aceitou, ele não relutou, ele aceitou e ele imediatamente foi em busca daquilo que lhe faltava. Ele investiu todos os seus esforços em termos de dinheiro, de tempo, para superar aquela deficiência que ele sabia que ele tinha. Perdi, né? E isso acontece com muitas de nós mulheres. E quando eu disse lá no vídeo anterior que muitas mulheres agem de forma estereotipada, é assim mesmo que acontece. As mulheres são ambivalentes. Elas querem, mas na verdade elas fogem, né? E fogem por medo. Um outro fato também que eu comentei é de que as mulheres são suaves demais na forma de se comunicarem, usando um tom de voz muitas vezes até infantil. E você pode perceber isso nas reuniões que você participa. Quando chega a vez de uma mulher, fica atenta. Quando chega a vez de uma mulher falar, elas muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas usam frases vagas, frases imprecisas, muitas vezes assim, talvez nós devêssemos pensar melhor, ou olha, pode ser que aconteça isso ou aquilo, ou que tal se nós fizéssemos isso ou aquilo, né? Então, se você quer se comportar de um modo diferente, se você quer mostrar sua competência, se você quer mostrar segurança, comece a praticar um exercício que eu vou te falar agora. Comece a se observar e, logicamente, depois registrar, se perceber em todas as situações. Como você se expressa, qual é o seu tom de voz,
como é a sua postura, principalmente um gesto que muitas mulheres têm, que é virar a cabeça, assim, numa atitude ingênua, numa atitude delicada, de feminilidade, tá? Então, esse é um dos erros muito comuns que as mulheres cometem. Comece a observar as fotos das mulheres nas redes sociais. Normalmente tiram foto toda com a cabecinha virada, né? Comece a ver isso. E também comece a observar a postura e a fala dos homens, como é que eles se comportam. Mas também observe a postura, a fala daquelas mulheres que já chegaram numa posição elevada, numa posição de liderança. Porque eu tenho certeza, eu já fiz isso, faço isso constantemente, e você vai aprender muito com essas observações. Uma vez uma mentoranda, num processo de mentoria que a gente estava fazendo, ela me contou uma situação muito constrangedora pelo qual ela passou. Ela era uma profissional assim muito bonita, muito competente, né? Mas ela tinha uma longa cabeleira clara, cheia de cachos, tá? E ela, insatisfeita porque ela não conseguiu uma promoção, ela foi perguntar para o diretor dela por que ela nunca era indicada para uma promoção. E aí esse diretor, sem meias palavras, disse para ela assim, ó, corta esse cabelo que mais parece Alice no País das Maravilhas e tenha comportamentos mais adequados com a postura que você quer ter, tá? Você, na verdade, age como uma menina. E aí, gente, pasmem, né? Sabe quantos anos ela tinha? Ela já tinha passado dos 35 anos. Bom, e o que normalmente acontece é que determinados comportamentos das mulheres são reforçados pelo próprio grupo ali onde ela trabalha, tanto por homens quanto por mulheres. Coisas assim que eu presenciei muitas vezes durante a minha vida profissional. As pessoas dizem assim, você é uma gracinha, o seu jeito de falar é muito doce, você é suave, você não discute com ninguém. Outros dizem assim, você fica linda quando você está zangada. E acontece que muitas mulheres acham que isso é uma postura adequada que elas têm que manter até para conseguir o sucesso profissional que elas querem. Então, as mulheres, de modo geral, também, elas são reforçadas por comportamentos inadequados que elas têm, né? Existe uma mulher muito famosa, Eleanor Roosevelt, que ela diz assim, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Então, o que acontece? Nós nos deixamos inferiorizar, tá? Mas chega uma hora, gente, que a gente tem que parar, né? E ver o que é que nós precisamos fazer, quais comportamentos nós temos que mudar, o que nós temos que dar, como, né? E o que tem que dar prioridade na nossa vida profissional. A gente tem que começar a observar, assim, quais comportamentos podem estar prejudicando a nossa carreira. E eu tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas que você precisa dar atenção e que você realmente precisa mudar urgentemente, né? Nos meus processos de mentoria, eu busco sempre ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, com um determinado questionário que ajuda, ao responder esse questionário, ajuda na reflexão de alguns pontos sobre determinados comportamentos. E ele é muito interessante, o resultado final traz indicações muito positivas. E esse material, depois das respostas dadas, eles nos ajudam no direcionamento de algumas situações. Então, vou te fazer aqui um convite. Se você tiver interesse em responder esse questionário, me envie aqui o seu e-mail no endereço que eu vou deixar, no endereço de e-mail que eu vou deixar disponibilizado aqui abaixo desse vídeo. E depois que você preencher, você retorna o questionário para mim e eu vou te devolver com as suas respostas e com alguns comentários, ok? Então, se esse vídeo também está sendo útil para você, compartilhe com seus amigos, tanto homem quanto mulher. Não tem problema não. Sabe por quê? Porque, na verdade, dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma empresa, todos nós temos que nos ajudar, né? E eu tenho certeza, assim, que mesmo os homens, depois deles assistirem esse vídeo aqui sobre liderança feminina, ele vai poder te dar muitas boas contribuições
sobre a maneira como você age aí no seu trabalho. E eu vou te pedir também, deixa aqui alguns comentários sobre como você percebe essa relação, essa diferença de comportamento entre homens e mulheres aí no seu ambiente de trabalho, né? Eu vou gostar, assim, muito de poder avançar nessa discussão com você, porque, assim, eu vou aumentar o meu repertório das observações todas que eu já fiz e que eu já tenho catalogado, ok? Aguardo aí suas contribuições. E não esqueça de enviar o seu e-mail para mim, que eu vou retornar você com o questionário. Você vai ver quanta coisa boa você vai descobrir aí no meio, tá ok? Forte abraço a você, te vejo lá no próximo vídeo.